Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje o tema vai ser o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos empregados domésticos, trabalhadores avulsos e servidores públicos. Esse tema é muito importante, é a base mesmo das regras trabalhistas. A gente está fazendo realmente uma base bem feita, conhecendo primeiro fontes, a última aula foi princípios, e agora, tratando dos direitos constitucionais dos trabalhadores, nós vamos conhecer as regras básicas, os direitos básicos dos trabalhadores. O meu nome é Cíntia, eu sou especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC Minas. Na aula de hoje, nós vamos tratar do inciso 1 ao 17. Eu vou tentar fazer com que não fique grande os blocos para não ficar cansativo. E aí eu trato de 3 incisos, depois de 4, depois de mais 3, eu vou tentar dividir no máximo em 4 blocos. No fim, tem um pouquinho de exercício para a gente treinar e consolidar todo o conhecimento que a gente vai adquirir aqui. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, então, recadinho básico, né, de toda semana, de todo início de vídeo, inscreva-se no meu canal. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para mim. Relembrando, na última aula, nós vimos o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, da primazia da realidade sobre a forma, da continuidade da relação de emprego, da irredutibilidade salarial e da intangibilidade salarial. Durante os incisos, vocês vão se lembrar de muitos desses princípios. Realmente, eles norteiam os direitos dos trabalhadores, tanto seletistas quanto os direitos constitucionais. A aula que tratamos disso foi a última aula, tá? A aula 3. Então, corra lá se você ainda não assistiu, que tá muito legal a aula. O artigo 7º da Constituição, ele tem 34 incisos. E esses 34 incisos tratam dos direitos dos empregados urbanos e rurais. E eles se aplicam também aos trabalhadores avulsos e aos trabalhadores domésticos. O parágrafo único do artigo 7º traz os direitos que se aplicam, os incisos que se aplicam aos trabalhadores domésticos. Não são todos os 34 incisos que os trabalhadores domésticos têm. Até a emenda constitucional 72 de 2013, eles tinham pouquíssimos direitos constitucionais garantidos. Com a emenda constitucional 72 de 2013, os trabalhadores domésticos passaram a possuir quase todos. Poucos são os direitos que os trabalhadores domésticos não têm, os empregados domésticos não têm. E essa emenda constitucional 72 de 2013, nós vamos ver, numa das últimas aulas do artigo 7º, lá na frente, que ele trouxe essa emenda, ela trouxe direitos com eficácia plena e com eficácia limitada. Os direitos com eficácia plena se aplicavam imediatamente, eficácia imediata. Agora, os direitos com eficácia limitada, eles precisaram de regulamentação. E essa regulamentação veio em 2015 com a Lei Complementar 150, que estabeleceu os direitos que estavam previstos, né, no artigo 7º, que foram estendidos aos domésticos, e outros direitos também. Mas isso nós vamos ver numa aula específica. O caput do artigo 7º, então, da Constituição Federal de 88, fala o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, além de outros. Então, significa que esse artigo 7º vai trazer direitos nos incisos, sendo um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo aqui. Há outros direitos que são dos trabalhadores, né, que melhoram a condição social deles. Então, não se esgota aqui. É um rol exemplificativo, não exaustivo, não taxativo. Se houver outros direitos que vierem, né, como vieram, eles vão ser considerados direitos dos trabalhadores, tá? Então, não se esgota aqui. Inciso 1. O trabalhador, então, tem direito a ter uma relação de emprego protegida
contra uma despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá uma indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, vamos lá. Uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. A despedida arbitrária é aquela que não se baseia em nenhum motivo econômico, nenhum motivo. Deixa eu ler aqui para vocês, quer ver? Ela é imotivada mesmo, ela não se baseia em nada, ela acontece sem se fundar um motivo disciplinar, nem técnico, nem econômico, nem financeiro, quero mandar embora simplesmente porque quero. Ou sem justa causa, ou seja, a despedida sem justa causa é aquela que o trabalhador não comete falta grave, né? E às vezes o trabalhador é demitido sem justa causa porque está tendo uma crise econômica, a empresa foi afetada e ela vai ter que mandar embora parte dos seus trabalhadores. Isso não é uma despedida arbitrária, porque há um motivo, né? E é econômico, financeiro, mas também não é uma despedida com justa causa. O trabalhador não cometeu nenhuma falta grave, nenhum ato de improbidade, nenhuma das hipóteses que está prevista lá expressamente no artigo 482 da CLT. Então, é por isso que, no caso de haver uma despedida arbitrária sem motivo nenhum, nem econômico, nem técnico, nem financeiro, e também no caso de o trabalhador ser despedido sem justa causa, ou seja, sem ele ter cometido falta grave, mas tendo um motivo, né, a empresa está em necessidade de diminuir o seu quadro de funcionários, o trabalhador ele vai ter uma indenização a receber. E essa indenização, ela é prevista em lei complementar. Só que essa lei complementar ainda não existe. Há uma omissão aqui, já começamos o artigo 7º, inciso 1, com uma omissão legislativa. Há uma omissão na produção dessa lei complementar. E aí, como que faz? Vai ficar então sem indenização? Não, tem a indenização. A indenização prevista lá na lei do FGTS, a lei 8.036. Essa lei 8.036 é de 1990, e aí está se aplicando aquela multa de 40% sobre os montantes depositados lá no FGTS. Então, por exemplo, se o empregado ele tem no FGTS dele, fica uma conta fácil, R$ 1.000 lá depositado mensalmente pelo empregador, ele trabalhou lá um ano e tem R$ 1.000 no FGTS. Ele é demitido sem justa causa ou de forma arbitrária. E aí ele vai receber, além do saque do FGTS, que ele vai poder sacar todo o fundo de garantia dele, 100%, os R$ 1.000, desse valor, o empregador vai ter que pagar uma multa de 40% por estar demitindo ele dessa forma. E aí vai ser, então, R$ 400 que ele vai receber de multa. Isso tudo é para que o trabalhador consiga se manter até ele arrumar um novo emprego. E isso passou a existir porque não existe mais estabilidade decenal. Quando nós virmos o FGTS, nós vamos ver que antes do FGTS, antes da Constituição Federal, existia facultativamente você optar pelo FGTS ou pela estabilidade decenal. Com a vinda da Constituição, a estabilidade decenal passou a não existir mais, e aí passou a existir só o FGTS e essa multa, indenização, no caso de despedida sem justa causa ou arbitrária. Por isso que aqui está escrito que não há mais estabilidade decenal. O trabalhador que ficava mais de 10 anos na empresa, ele não podia ser mandado embora sem justa causa, só se cometesse uma falta grave. Mas com a Constituição isso passou a não existir mais. Essa lei complementar ainda não existe, então o que se aplica é a multa de 40% do montante do FGTS. Isso está previsto na Lei 8.036, de 1990, no artigo 18, parágrafo 1º. A despedida precisa ser arbitrária ou sem justa causa para fazer jus a essa indenização, tá?
Como eu já disse, é arbitrária, é quando não se funda em motivo econômico, financeiro, nem técnico. E a sem justa causa é quando a empresa precisa enxugar a folha de pagamento e o empregado não cometeu falta grave, que está prevista as faltas graves no artigo 482. Então, em uma dessas duas hipóteses acontecendo, o trabalhador vai fazer jus a essa indenização compensatória. Inciso 2. Ele tem direito a seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Desemprego involuntário. Ou seja, não é voluntário ou involuntário, igual as questões gostam de trazer. É involuntário. O empregado, nessa hipótese aqui, quando ele é mandado embora de forma arbitrária ou sem justa causa, ele tem direito a seguro-desemprego. É devido aos demitidos sem justa causa, aos pescadores artesanais e aos trabalhadores resgatados de trabalho escravo por ação fiscal. Nossa, mas eu até então, eu sabia que o seguro-desemprego era devido aos que eram demitidos sem justa causa, né? Mas pescadores artesanais e trabalhadores resgatados de trabalho escravo, eu não sabia. Então, os pescadores artesanais, na época do defeso, eles não podem pescar. Essa época do defeso é quando os peixes estão se reproduzindo. Então, para não prejudicar a reprodução dos peixes e não haver extinção das espécies dos peixes, há um período no ano que os trabalhadores, os pescadores artesanais não podem pescar. E aí, para eles não ficarem sem renda, eles podem receber seguro-desemprego nessa época do defeso. E os trabalhadores resgatados de trabalho escravo por ação fiscal, é até estranho falar, mas ainda existem lugares que faz trabalho análogo a escravo. Parece fora da nossa realidade, porque não é muito comentado, mas os fiscais de trabalho muitas vezes ainda pegam situações desse tipo. E quando isso acontece, e o trabalhador ele é resgatado, ele tem direito a um seguro-desemprego, a receber um seguro-desemprego até ele se ajeitar, até ele arrumar um emprego. Não até, né? Não necessariamente até, porque tem um limite que a pessoa recebe seguro-desemprego. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas é um período que eu falo até, porque se ele arrumar dentro desses 4 meses um emprego, 4 meses de seguro-desemprego, por exemplo, ele arrumou com 2 meses, aí é até ele arrumar esse emprego. Aí ele arrumou emprego, para de receber o seguro-desemprego. Mas se passar de 4 meses e ele não tiver arrumado, ele vai ficar sem receber nada. Então, é temporário esse seguro-desemprego para ajudar essas pessoas demitidas nessas situações e além dos pescadores artesanais e dos resgatados de trabalho escravo. O seguro-desemprego ele foi regulamentado pela Lei 7.998 de 90. E aí, né, essa lei trouxe o programa de seguro-desemprego. No distrato, não faz jus ao seguro-desemprego. A reforma trabalhista trouxe uma nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Na verdade, não fala nem rescisão, mas depois esse é tema para outra aula, né? Tem a resilição, a resolução e a rescisão. Mas essa modalidade nova do fim do contrato de trabalho chama de distrato. O distrato é quando tanto o empregado quanto o empregador não quer mais serviços um do outro. O empregado não quer mais trabalhar naquela empresa, o empregador também já vai mandar ele embora. Então, para não ter aquela fraude de eu não quero trabalhar aqui mais, você me manda embora, e aí a pessoa saca seguro-desemprego, saca tudo do FGTS, e acontece isso muito, né? E não é legal. Aí veio o distrato, que aí fica legal isso. Mas, nesse caso do distrato, a pessoa não faz jus ao seguro-desemprego, porque ela quis sair de serviço. Não foi um desemprego involuntário, foi voluntário. Então, ela não faz jus ao seguro-desemprego nessa situação. Além dela também fazer jus apenas a metade da multa, do FGTS é 20% e não 40%, e ela também fazer jus a apenas
a 80% do que está no FGTS dela, e não a 100%. Mas isso vai ser também assunto de outras aulas. E é isso, então, que eu ia trazer para vocês. Inciso 3, depois a gente dá uma pausa, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o FGTS. Ó, é o FGTS. Oh, letra linda, né? O FGTS, ele é aquele depósito, gaguejação, tem hora que não sai. O FGTS são depósitos mensais feitos pelo empregador até o 7º dia de cada mês, até o dia 7 de cada mês, na conta bancária vinculada. Essa conta bancária vinculada, o trabalhador não pode mexer, só mexe nas hipóteses de desemprego involuntário. Ou voluntário, né? Agora no caso de extrato, mas também não mexe em tudo. E também agora tem o saque de aniversário. Foi estendido esse saque agora para várias situações. Mas, em regra, a natureza do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, até o nome fala Fundo de Garantia, para garantir o trabalhador no caso de um desemprego. Então, a natureza dele é o saque num desemprego não previsto, né? Assim, involuntário. E aí são depósitos mensais, então, feitos pelo empregador até o dia 7 de cada mês. A alíquota é de 8% da remuneração paga o devido do mês anterior. Então, se ganha R$1.000, tô falando R$1.000 como se fosse salário mínimo, para ficar fácil. O seguro-desemprego, o FGTS do trabalhador, do empregado que ganha R$1.000 por mês, o empregador vai ter que depositar nessa conta vinculada mensalmente até o dia 7, 8% de R$1.000, ou seja, R$80. Se for um aprendiz, um menor aprendiz, a alíquota do FGTS vai ser de 2%, tá? Não vai ser de 8%. Mas isso é em regra, tá? Porque pode acordar de ser mais, mas a lei fala que é 2%. No caso de suspensão de contrato de trabalho, não tem FGTS recolhido, mas tem duas exceções, se o trabalhador estiver afastado por acidente de trabalho e se for um serviço militar obrigatório, afastado por serviço militar obrigatório. Na suspensão de contrato de trabalho, o empregado, ele não trabalha e não recebe. Oh, grudou aqui, perdão, risquei o slide. Na suspensão de contrato de trabalho, o trabalhador, ele não trabalha e não recebe, não trabalha e não recebe. Ele tá ou suspenso, ou sofreu uma suspensão disciplinar, ou sofreu um acidente de trabalho, está afastado por 6 meses, aí ele tem um contrato suspenso, contrato de trabalho suspenso, porque aí quem vai pagar esse empregado vai ser o INSS, não mais o empregador. Então, é quando o empregador não põe a mão no bolso. O empregado está em casa e o empregador não tem que pagá-lo por ele estar em casa. Diferente da interrupção do contrato de trabalho, que é quando o trabalhador está em casa, o empregado está em casa e o empregador está tendo gastos da mesma forma, como nas férias, na licença maternidade. Aí é uma interrupção do contrato de trabalho, tá? O trabalhador está em casa, mas recebe do empregador. E aí, na hipótese de interrupção do contrato de trabalho, tem o FGTS recolhido e conta tempo de serviço. E na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, não tem recolhimento de FGTS, porque o empregador não está tendo gasto, né? E não é obrigação do empregador pagar esse empregado nessa suspensão de contrato de trabalho. E ele também não conta também tempo de serviço. Mas tem duas exceções. No caso de acidente de trabalho, o empregado, ele está afastado não porque ele quis, é porque ele sofreu um acidente estando trabalhando. Então, ele está afastado, não, o empregador não está pagando o seu salário, sim, o INSS, mas o FGTS o empregador vai ter que pagar. E no serviço militar obrigatório, se o empregado está prestando, né, naquele primeiro ano, servindo ao exército, a pátria, ele está fazendo
o serviço em prol da pátria, né? Então, ele também vai estar com contrato de trabalho suspenso, mas o FGTS dele vai estar garantido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não. É só isso mesmo, né? É só isso mesmo. Do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é só isso. No próximo bloco, vamos dar uma pausa. No próximo bloco, nós vamos tratar então do salário mínimo e de mais alguns incisos. Espero vocês no próximo bloco. Tchau, tchau.